E aí, gente, era nem ciência aqui. No episódio de hoje a gente vai falar sobre teoria da informação, especificamente na biologia. Eu já falei no último episódio sobre, no geral, esse tema, né? Depois a gente vai falar sobre teoria da informação na física, talvez na química, em ecologia, em buracos negros, que vai ser um tema bem interessante que eu já falei em outro episódio. Porém, hoje a gente vai falar sobre biologia, né? Pra te inteirar, né? Se você não viu o último episódio, teoria da informação tem a ver com estudar a forma como informação propaga no sistema. Nesse caso aqui vai ser informação do tipo biológico. O DNA, por exemplo, ele é basicamente uma cadeia de nucleotídeos que define você, né? Seu genoma, que são 22 cromossomos, né? Alelos da sua mãe e seu pai. Basicamente construíram, né? Você como ser vivo, desde a questão da parte. Acho que esqueci o nome certinho, da embriologia, né? Desde a parte embriológica até a sua história atual e o contínuo desenvolvimento do ser humano, que vai desde as primeiras semanas de vida até os 25 a 30 anos e continuamente também tem um desenvolvimento, mas os principais são no início da vida, né? Então, tem também a teoria da informação na ecologia, como eu já falei, questão de comportamento também animal. A gente não vai falar sobre isso, a gente vai ficar mais na parte molecular da teoria da informação, né? Então, esse vai ser um com bastante imagens. Depois, só pra introduzir o tema, né? Depois a gente vai só falar sobre isso, né? Então, se você lembra aí das suas aulas de biologia na escola, a gente tem aqui a estrutura básica de uma célula, né? Algumas estruturas são importantes para a questão das proteínas. Primeiro vamos falar do ribossomo, que é essa estrutura marcada aqui, que ele é uma estrutura intercelular feita tanto de RNA como proteína, né? O RNA que é importante na translação do DNA para a proteína. Então, se o DNA contém estrutura básica, que contém a estrutura básica do seu ser como um todo, e essa estrutura básica genética tem várias funções proteicas que vão fazer N coisas no seu corpo, diferentes partes do seu corpo. No caso, o ribossoma, ele foca em sintetizar a célula. Perdão. Sintetizar a proteína na célula. Sintetizar quer dizer com criar as proteínas. Então ele pega um bloco relacionado ao DNA com o RNA. Esses dois juntos fazem essa translação associada à síntese de uma proteína na célula. Que são proteínas? São agentes relacionados a funções específicas metabólicas no corpo, que podem ser relacionadas aos seus hormônios, podem ser relacionadas à questão de regulação de funções básicas, por exemplo, na parte do cérebro. Muitas vezes proteínas relacionadas à estrutura metabólica e funcionamento básico de todos os sistemas que estão no cérebro, enfim. É uma parte assim extremamente importante, e erros nesse contexto pode dar ruim. Erros em síntese de proteína específicas podem dar ruim no seu corpo, né? O ribossomo, ele lê o RNA mensageiro, sequencia e faz a translação, né, do código genético para uma cadeia específica de aminoácidos, né, que crescem em várias cadeias, né, que formam as proteínas, né? Então, como eu disse, você pega uma seção do DNA para sintetizar proteínas específicas, né? Enfim, esse é o ribossomo, né? A gente tem também uma estrutura importante que é o citoplasma, essa parte aqui toda em volta, né? Que
é uma estrutura geral relacionada a questões físico e químicas das funções básicas para a célula funcionar, né? Tanto como envelopamento de proteínas, que é basicamente a forma que a proteína se desenvolve, né? Tem até algoritmos relacionados a prever a estrutura de proteínas. A catálise de enzimas. Catálise tem a ver com meio que o que põe oxigênio no fogo, entre aspas, né? É o que faz a reação química acontecer. Às vezes ela não seria realizada sem a enzima catalisadora. Transporte intracelular, enfim, entre outras coisas. Né? Esse, no caso, é o citoplasma. Tem também o lisossomo, que é essa parte aqui, esse roxa, que são membranas de organelas e contém várias enzimas relacionadas a quebrar vários tipos de polímeros, proteínas, ácidos nucleicos, carboidratos, lipídios. Né? Tem também o complexo aparatos de Golgi, que é esse daqui, né? Tem dois tipos, que transporta, organiza e modifica questões relacionadas a tanto a proteína quanto a lipídios. Outra questão também importante é a principal que você tem que lembrar é ribossomo e mitocôndria. Ribossomo é relacionado à síntese da proteína na célula e mitocôndria. Elas são as principais, né? Mitocôndria são organelas celulares relacionadas a gerar a maioria da energia química necessária para reações na célula. E é produzida a energia química na mitocôndria, né, é produzida e armazenada em uma molécula chamada ATP, né, que é adenina trifosfato, que é extremamente importante para energia associada ao corpo como um todo. Né? Até que creatina tem a ver exatamente com resgatar esse ATP, adenina trifosfato, para fazer com que ela ocorra da melhor maneira possível para dar uma força maior, para energia maior para fazer movimentos físicos. É muito importante para pessoas que fazem musculação, né? A creatina é muito importante para quem faz musculação e outras questões. E tem alimentos que tem creatina, como frango, entre outros, né? Enfim, alimentos que são ricos em creatina, né? Deixa eu ver alguns aqui. Creatina. Putz. Exemplos é frango, salmão, queijo parmesão, bife, enfim. Alimentos ricos em creatina. Também leite, enfim. Esse é o básico, né? Só que o principal que você tem que lembrar é o mitocôndria, relacionado ao ATP aí, e o ribossomo, relacionado à síntese de proteínas, né? Então é a estrutura básica do ribossomo, né? A gente tem aqui o RNA mensageiro e o RNA transportador, né? Que vem especificamente do DNA em si. Você tem uma cadeia de aminoácidos, que é uma cadeia de aminoácidos que forma proteína, né? Esses aminoácidos, a gente tem 20 aminoácidos que são produzidos por nucleotídeos, né? Cada um deles. Esses nucleotídeos são as bases do DNA, né? Adenina, guanina, citosina e timina. E eles que estruturam aqui a forma de translação do ribossomo para proteínas. Né? Então, aqui a gente tem o RNA mensageiro, que é basicamente uma estrutura que precisa de componentes que vão fazer que a proteína seja realizada. Né? Lembro de um exemplo de um curso sobre esse tema, sobre bioinformática, né? Que é um exemplo como se for, o professor deu um exemplo de tipo peças de Lego, né? Que você tem o tRNA, né? Que vai encaixar como peças de Lego no mRNA para construir essa síntese aí da proteína. Tudo com base no seu genoma, né? Então, vai ter proteínas, por exemplo, que a pessoa não vai produzir direito, porque talvez tenham deleções ou extensões
de códigos do DNA, né, de adenina, citosina, timina, guanina, que vão mudar aí a estrutura funcional da proteína. Podem ocorrer mutações aí, né? Essa questão que eu vou explicar posteriormente, né? Esse é a mitocôndria, que explica o processo relacionado à produção de ATP, que é importante de energia, né? A glucose também é muito importante. E a glucólise, essa questão dessa produção de energia, né? Então, essa relação da glucose a energia, na ATP de energia é muito importante, né? Um exemplo aqui, durante a glicólise, a molécula de glicose, 6 átomos de carbono é convertido em 2 moléculas de piruvato, cada uma contendo 3 átomos de carbono. Cada molécula de glicose, para cada molécula de glicose, né, 2 moléculas de ATP, que são hidrolisadas, provém energia para os primeiros passos nessa questão, mas apenas 4 moléculas de ATP são produzidas nos passos posteriores, né? Então, isso é relacionado a como você converte a energia da comida para a célula, né? Como que a comida que se ingere através dessa glicólise vira esse resgate de ATP associado à energia do corpo, né? Obviamente não é só isso que é importante para energia, mas esse daqui é a principal, né? Como as células ganham energia da sua produção de ATP, né? Enfim. Questões hormonais também relacionadas a isso, enfim. Mas o que faz isso é mitocôndria, isso é muito importante. Então lembra, mitocôndria e ribossomo. Aqui eu queria dar um exemplo usando o Protein Data Bank, que é um banco de dados de proteínas, de uma estrutura específica do ribossomo de uma Escherichia coli, que é uma bactéria, uma relação da doença. Se você engolir esse tipo de, por exemplo, água que contém Escherichia coli, você pode ter, creio eu, diarreia, umas coisas específicas, né? Uma estrutura muito conhecida, muito estudada, né? A gente tem uma estrutura proteica, que é essa estrutura aqui, né? Essa aqui é o envelopamento proteico da proteína. A gente tem aqui a estrutura como um todo, né? Eu sei que é muito complexo, parece um cabelo. Esquisito, né? Parece o cabelo do Goku Super Saiyajin 100, né? Mas a questão é... quem sabe sabe, né? Mas a questão aqui é assim como a proteína funciona, né? Se você ver detalhes específicos, aqui as anotações genômicas aqui no site do Protein Data Bank, né? É um site muito bom, por sinal, do governo dos Estados Unidos. Aí uma seção aqui específica vai dar essa morfologia aqui dessa estrutura dessa proteína, né? Então uma cadeia de aminoácidos que vai formar a proteína. Quantos aminoácidos? Depende. Pode ser muitos, pode ser poucos, enfim. Depende. Essa cadeia de aminoácidos é feita de nucleotídeos, que é adenina, guanina, citosina, timina do DNA, né? Enfim. Aqui é uma parte de... Se você já viu os vídeos do canal sobre bioinformática, eu já mostrei como usar o Linux, né? Pra você analisar arquivos tipo FASTA, né? Então aqui a gente tem uma base de cadeias de nucleotídeos dessa proteína específica, né? Lembrando que DNA é adenina, guanina, citosina e timina. Isso para todos os seres vivos. É assim que Deus criou, né? Essa é a base de todos os seres vivos. Então, seja mamífero, seja um leopardo quanto um micróbio, vai ser dessa forma. Vírus, obviamente um ser mais complexo, ele tem mais cadeias de nucleotídeos. O ser humano tem trilhões de bases de nucleotídeos. Tem organismos que têm centenas de bases de nucleotídeos, né? Mas é isso que forma a vida. Como todo, plantas também, tudo. Tudo orgânico, né? Uma pedra não tem isso, não. Podemos aqui, no caso, eu peguei uma base randômica aqui, mas dentro dessa cadeia vão ter
bases nucleotídeos que conjuntamente formam uma proteína que vão ter funções específicas, né? E essa base pode ter deleções, né? Então, de repente, eu tô apagando aqui com o mouse. Vamos supor que uma mutação de outro organismo igual, de outra Escherichia coli, ela não tem esse AA, por exemplo. Ou de repente ela tem a duplicação desse AA. De repente toda uma base aqui ó, pode ser duplicada ou deletada. Ou tudo isso daqui pode ser deletado. Então pode ter inserções. Coisa a mais, nucleotídeo a mais pode ter deleções, que nucleotídeo a menos. Pode ter troca, né? Então esse AC pode vir para CCA. Esse A ou G pode ser G ou A. Enfim, podem ter várias deleções aí sendo feitas, né? Lembrando que cada um desses em duplas são ligados por pontos de hidrogênio, né? Cu, AC, enfim. Adenina, citosina, uracil. Aqui na verdade é RNA, né? RNA tem uracil também. Nesse caso é RNA. Mas enfim. Depois vai ter outro que é um genoma mesmo do negócio. De um organismo, né? Aqui dá pra você achar usando essa proteína também, que eu clicar numa cadeia de nucleotídeo específica, né? Numa base de nucleotídeo específica, com adenina, e você vê ela em toda a estrutura. Aquele monstro que a gente viu gigante, você consegue ver certinho a estrutura. Tem essas ligações covalentes ao redor, né? Que são essas bases, essas questões aqui químicas, nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, carbono, que são essas ligações que estão de forma expressiva aqui, né? Não lembro qual a cor de cada um, qual significa, mas tem uma relação aqui. Aqui é adenina, guanina, citosina e timina, que é a base do DNA. No caso do RNA, a gente tem a uracil também. Acho que é uracil em português. E faz essa questão. Lembrando que dá pra ver que todas têm base de hidrogênio aqui pra ligar uma na outra. São as pontes de hidrogênio. Esses componentes, eles criam os aminoácidos, que são 20, mesmo no paper do Watson e Crick original, que explicou pela primeira vez o DNA, já diziam que era 20 aminoácidos. Estruturaram todas as proteínas, né? Todas as proteínas, elas são estruturadas com cadeias de aminoácidos, que são 20, né? São esses 20 aqui. Tem as questões relacionadas a... Eu não coloquei uma imagem aqui, mas para uma proteína ela grudar uma na outra, a gente tem que chama de binding. Eu acho que se chama bolsos hidrofóbicos em português, né? Que eu não coloquei uma imagem aqui. Mas tem essas regiões de bolso hidrofóbico, é uma região que tem essa ligação, tipo uma peça de Lego. Como se fosse uma. Quando você põe uma pilha no controle, como se fosse assim. Que às vezes tem estruturas específicas, cadeias de nucleotídeos que são associadas a uma região de ligação aí, que a gente chama de binding site, nessas proteínas, né? A forma que a gente estrutura essa cadeia de DNA é em códons, né? De 3 e 5. Aqui a gente tem molécula de DNA sendo transcrevida com RNA. A gente tem essa transcrição sendo feita com mRNA, o tRNA vai transportar, como a gente viu anteriormente, tudo no ribossomo pro mRNA, para no fim acontecer essa translação, né? Então a primeira fase é transcrição, depois translação para a questão proteica, né? Então vai de nucleotídeos para aminoácidos, essas sequências de aminoácidos que são 20, né? Como eu disse, vão formar a proteína que vão ter questões específicas relacionadas à sua função. Como eu disse, erro nessas proteínas pode dar merda. Pode dar problemas psicológicos, problemas neurológicos, podem dar problemas relacionados a de hormônios, enfim.
Esses códons, nesse caso aqui, podem ser vistos nesse livro aqui, Essential Human Virology, né? Que a região de translação e tem também a questão de partes que vai terminar essa função que vai ser realizada. Então, por exemplo, aqui é a região de translação, tá marcando aqui. A gente viu que essa transcrição, a translação, só a questão é, o DNA, o ribossomo vai querer DNA para fazer a estrutura proteica específica, para sintetizar proteínas corretamente. Ele vai querer a base de DNA específica do genoma para fazer essa proteína. E você tem que ter no seu DNA. E essa base específica ele vai pegar, só que ele não pode pegar de uma forma incorreta, né? Tem que pegar as bases de nucleotídeos específicos. Como se fosse uma computação, um algoritmo. Então ele quer, por exemplo, cortisol para fazer um estudo de hormônios específicos para produzir, por exemplo, na glândula pituitária, ele quer coisas específicas aí para sintetizar o que ele precisa para questão hormonal, né? Você precisa de proteínas para fazer isso daí acontecer. Então, vamos supor que ele seja dessa região aqui marcada pra fazer isso. Então ele não quer mais nem menos. Aí esse mesmo livro vai falar, né? Tentar traduzir de uma forma bem rápida. Que o códon de inicial vai fazer o que vai ser o reading frame, né? Que vai ser o que vai ser lido. Que você vai querer pegar isso daqui para fazer a sua estrutura proteica, né? Isso e nada mais, né? E o genoma é enorme, né? Você quer pegar cada região do genoma, do seu genoma específico que tem trilhões de bases de nucleotídeos, o que você precisa para fazer aquela proteína, né? Como isso acontece tão rápido, é bem interessante de tentar descrever. Em vez de fazer continuamente mover a transcrição de mRNA uma base por vez, o ribossomo lê o mRNA em códons consecutivamente 3 bases por vez. Então, em vez de ir de adenina, citosina, timina, ele vai em códons, né, em base de 3 para achar o que ele precisa para formar a proteína que ele quer, né? E aí a sequência de códons de triplos, né, determina qual aminoácido vai ser adicionado para a proteína, né? Então, você quer as bases específicas para se formar a proteína que você quer. Como ele sabe isso? Isso é uma questão relacionada à estrutura padrão de como o algoritmo relacionado ao DNA funciona. Todos os seres vivos, né? Não no ser humano. É assim que Deus criou, né? Quando o ribossomo alcança o stop codon, que é a parte que ele não vai mais querer. Que ele já pegou o que ele queria, né? A região que ele queria. Aí. Então já tava. Aí a proteína vai ser tá completa, né? Vai direto pro mRNA, desde o tRNA, né? Ele vai mover esse RNA, o tRNA, né? Para o DNA mensageiro, e aí a proteína tá completa, né? E aí vão ter 3 variações de stop codon: o UGA, UAA e UAG. Se a gente voltar aqui, a gente vai ver aqui essas bases aqui especificamente. Vamos pra frente. E aí são essas 3 stop codons, né? E o segmento de mRNA antes desse ponto de começo não é transladado e é conhecido como região não transladada, né? Que é em quíntuplos, né? Que é os códons de 5. Tá disposto aqui, né? Em quíntuplos. E cada mRNA, depois do stop codon, não vai ser transladado. Essa região é conhecida como 3 UTR. Então a questão é, tem uma região
do começo e do final relacionado ao que o ribossomo quer de fato usar para sintetizar uma proteína corretamente. Como que esses 20 aminoácidos são mostrados nesse contexto aqui? Seja histamina, lisina, metionina, enfim, valina, tirosina. A gente tem aqui, por exemplo, na fenilalanina e na leucenine. A gente é assim que funciona. Aqui é a primeira base, aqui é a segunda e aqui é a terceira. Então, por exemplo, que a primeira base é a segunda, e aqui a terceira tá aqui. Se eu for aqui no final, vai ser a primeira O, e aqui o G tá aqui, aí você vem até aqui o G. É a base específica, né? Aquela de stop codon, né? Que é a UAG. É o U, parte A aqui, um G. E assim para todos os tipos de aminoácidos, né? É bem simples, na verdade. A serina, por exemplo, vão ser esses daqui, né? Enfim. Aqui tem um algoritmo chamado BLAST. Não é algoritmo. O algoritmo não é BLAST, o nome do negócio é BLAST, né? O nome do algoritmo é outro. Que é usado para você fazer análise de proteínas. Aqui é uma sequência de proteínas que a gente viu antes de 20 aminoácidos, né? Aqui não é a DNA, né? Aqui tem de corticosteroide, né? Relacionado a cortisol. Que eu peguei do Protein Data Bank. Os algoritmos usados nesse contexto aqui são o algoritmo de Smith-Waterman e a distância de Levenshtein. Nesse caso aqui, principalmente o algoritmo de Smith-Waterman, que é para você fazer sequence alignment, que é para você pegar uma cadeia de aminoácidos ou nucleotídeos e comparar com outros seres vivos, outros organismos, outras proteínas. Aqui a gente quer tipo uma proteína, né? Aí eu peguei essa cadeia aqui, desse corticosteroide específico, ratos novérgicos, e eu coloquei aqui pra procurar essa sequência específica aqui, eu nem pus inteira. E aí mostrou que tem a ver com o rato, porque eu peguei especificamente de um rato, do ratos novérgicos, é um ser vivo, né? Então peguei desse ser vivo. E lembrando, mamíferos têm estruturas muito parecidas com o ser humano, né? Relacionadas a hormônios, relacionadas a várias questões. E aqui a árvore filogenética, ele já deu aqui relacionado ao rato doméstico não, né? O rato conhecido de casa, né? Que tem no esgoto, enfim. Que esses ratos novérgicos e a comparação com o ser humano. E sozinho, com uma base randômica de nucleotídeos que eu peguei ali, ele já viu que tanto no ser humano como nos músculos também, viu que é um rato, tem cadeias de nucleotídeos similares relacionadas a corticosteroide, essa proteína específica aqui, e serina. Não, outro tipo de proteína, né? Enfim. É o BLAST, né? Usado pra isso, que era essa daqui, né? Uma estrutura de bind, né? De corticosteroide no ratos novérgicos, né? Então, também que é muito útil pra isso, né? Essa parte é sobre uma técnica de sequenciamento genético que se chama Whole Genome Shotgun. Que você pega o clone genoma de uma pessoa, né? Multiplica eles em vários segmentos específicos e depois tenta organizar eles da melhor forma, né? Outra forma também de DNA alignment, né? Tipo, algoritmos de DNA alignment, eles querem fazer aquilo que eu mostrei, né? Eles querem reconstruir
uma base de nucleotídeos que ele copiou usando PCR ou coisa do tipo, né? Que é uma forma de você copiar a estrutura genética de uma pessoa ou de um ser vivo, enfim. Nesse caso de uma proteína, né? Enfim, só pra citar mesmo. Eu vou dar um exemplo de um genoma completo de um Porcini Virus, que é um dos organismos mais menores, né? E a gente vê isso através da massa, volume, base de aminoácidos que ele tem, né? Nesse caso, eu creio que isso seja o genoma completo do Porcini Virus, né? Então, um vírus específico aí. Deixa eu ver aqui, eu não lembro a função que ele faz, né? É um tipo de vírus. Porcini Virus. Vamos ver aqui. É um circovírus suíno. É um circovírus suíno. Não, só que não é patogênico pro porco, né? Mas enfim. Não faz sentido ficar falando sobre esse vírus específico, só queria mostrar o genoma, né? Então, você vê que não tem uracil, né? Porque não é RNA, é DNA. Sempre quando você vê uracil, né? Que é a letra U, quer dizer que é RNA. E aqui a gente tem adenina, timina, guanina, enfim. São as bases aqui de nucleotídeos que faz esse tipo de vírus, né? E aí você pode ter estruturas específicas com certas funções aqui, enfim. E aí é uma análise genômica, que é o genoma cru, né? Mas o ser humano, isso aqui você consegue baixar rapidinho. Porque a sequência que a gente vai pra teoria da informação, o principal contexto da teoria da informação na biologia é que, por exemplo, isso aqui é um texto. Quando você baixa com Linux, normalmente eu uso Linux, você basicamente está baixando uma sequência de texto de base de nucleotídeos. Você quer analisar isso daqui com algoritmos. Então isso aqui que é informação na biologia. Se a base da computação é com zeros e uns, a base da biologia computacional é com 4 bases. DNA, timina, citosina, timina. Que a gente pode também em DNA computing, né? Computação com DNA. Como eu disse no outro episódio, que a gente pode falar que a adenina é 00, timina é 01, citosina 10 e assim por diante. E fazer isso aqui também ficar de forma binária. A gente pode construir um sistema binário usando também essa parte biológica, né? Enfim, falei bastante coisa. Se quiser pausar e comer um lanche pra continuar, vamos aqui. Vindo dessa questão de base de nucleotídeos, você viu que esse ser vivo aqui é bem pequeno nesse contexto, mas teve um paper que eu acho muito bom do Pratas e Pinho, em Portugal, né? Que eles analisam a complexidade de Kolmogorov, que já é um tema que eu falei anteriormente, para sequências de DNA. E no caso aqui, a gente tem vírus, bactéria, fungos, plantas, arqueia. O objetivo aqui foi analisar a complexidade associada às sequências de base de nucleotídeos desses seres vivos e a complexidade de cada um, por exemplo. Do ponto de vista computacional, eu analisar essa base de nucleotídeos é muito mais fácil do que do ser humano, porque o ser humano vai ter trilhões de bases de nucleotídeos, né? Deixa eu pegar aqui o ser humano, o número de bases de nucleotídeos, genoma. Você pode pôr também Human Genome, Google, Nucleotide Number. E são aproximadamente 3 bilhões de nucleotídeos. Falei trilhões, peço perdão. De pares, né? Que vai dar 6 bilhões de nucleotídeos. Então é óbvio que esse ser vivo é menos complexo do que o ser humano, né? E que o ser humano é mais complexo do que um gato. E que o gato é mais complexo do que um rato, em questão de número de bases de nucleotídeos, né? Então, se você pegar o DNA desse ser vivo,
Então, a questão de complexidade também tem a ver com o número de base de nucleotídeo, né? Por exemplo, eu creio, se eu não me engano, o arquivo tipo FASTA do ser humano tem alguns gigas. Isso aqui é um arquivo tipo FASTA, né? Você pode baixar ele pra analisar. Se eu não me engano, do ser humano tem algum não sei se chega a giga. Mas isso daqui vai dar kbytes, se eu não me engano. Alguns genomas vão dar megabytes, então você meio que já consegue dizer em kbytes, megabytes e em giga, número, complexidade, o número de pares para análise, né? A quantidade de informação que é menor para alguns organismos e maior em outros. Então essa complexidade tem a ver com quantidade de informação. A gente define na teoria da informação como entropia de Shannon. Então a entropia relacionada a essa quantidade de informação é menor do que a do ser humano. Porque a quantidade de informação é menor, a quantidade de reações metabólicas é menor, a quantidade de energia é menor, o volume é menor que o ser humano. Então, para seres maiores e mais complexos, como mamíferos e coisas do tipo peixes, comparado a bactérias e a vírus, você precisa de um número de bases nucleotídeos maior, você tem um volume maior, tem um peso maior, massa maior no caso, né? Enfim. Então esse paper, na minha opinião, é um dos mais importantes aí nessa questão sobre base de DNA e informação em bactérias, fungos e vírus. Esse paper que eu só queria mostrar pra achar interessante, né? Sobre física, essa questão de bactérias, né? Que é Levy Walk. São caminhadas randômicas em bactérias, né? Levy Walk é o tipo de random walk, né? Que por imagem microscópica, né? De bactérias, depois da simulação feita com ela. Aqui, uma fluorescência de baixa densidade com células. Eles queriam saber, tentar simular como que aquele experimento, né, usando o modelo, como que as trajetórias de bactérias funcionam, né? Normalmente a gente definiria como Brownian motion, né? Que é o movimento browniano, né? Pra quem lembra do paper de Einstein, esse tema tem tudo a ver. Movimentos randômicos, caóticos de partículas, nesse caso de bactérias, né? Aqui é a simulação de trajetórias mostrando que é bem caótico, né? Na teoria do caos, essa definição seria que é um sistema não linear, que é difícil de prever o futuro, né? Comportamento aí de bactérias. Tem um paper que chama Molecular Computing, PET Chemical Turing Machines. Esse paper aqui, né, do Varghese et al. O que eu achei interessante, essa imagem não é tão interessante assim. Fala sobre computação quântica, DNA computing, computação neuromórfica. Que posteriormente no futuro, molecular computing, né? Você computar usando base de DNA, ou armazenar informação usando base de DNA. A Google tá fazendo isso, né? Eu já vi uma notícia falando sobre essa questão. Tem um vídeo da Google mostrando essa questão do investimento deles em DNA computing para armazenamento de informação em base de nucleotídeos, né? Então, como eu disse, você tem como representar adenina, citosina, timina e guanina de forma binária. Então você consegue guardar a informação dessa forma. Esse paper também mostra como pode ser usado portas lógicas, como enzimas, né? O porta AND, XOR e OR aqui. Tem outras portas lógicas na computação quântica, tem até mais. Aqui na forma que você tem interação entre acetilcolina, colina, com outras glucose aqui. Eu exatamente não sei como generalizar isso no geral, mas a forma que essa estrutura ocorre tem, nesse caso, similaridades com as portas lógicas que a gente tem na computação mais básica, né? Enfim. Eu creio que isso não foi aplicado só nessa contexto de proteínas, já vem sendo aplicado também para neurociência, então não é um tema somente associado a isso, né? Existe esse exemplo de como seria uma máquina de Turing molecular, como eu disse no último episódio.
O DNA é uma máquina de Turing, né? É um sistema que consegue operar computações de forma universal. E basicamente seria uma máquina de Turing molecular catalítica, né? Associada à forma que você poderia estruturar ela da forma que você quiser para fazer computações. Usando polímeros aí. Nesse contexto é bem complexo, só que essa questão eu não consigo no momento explicar com tantos detalhes, mas o paper e outros papers nesse tema descrevem com mais detalhes. Eles descrevem o DNA como uma máquina de estado definido, que é uma máquina que tem início, meio e fim, né? Por exemplo, ou seja, a forma mais básica de máquina de estado definido é você jogar uma moeda. Pode ser cara ou coroa, tem um estado definido, um número infinito de ações que ela pode performar. Agora, no caso, você pode analisar isso de forma probabilística também. Frequência de cara ou coroa, enfim. Até NPCs em jogos também tem comportamento de máquina de estado definido, né? Animais em certos contextos também. Mas enfim. Esse gráfico também eu achei bem interessante, que ele associa a relação entre máquinas e o sistema do corpo humano, que também como eu disse, é um sistema computacional. É uma máquina de Turing. Então, o que eu mostrei, eu creio que isso já prova o que eu falei no último episódio. Se você estuda biologia e acha que não tem a ver com ciência da computação, você não sabe o que você está estudando. Tem tudo a ver com ciência da computação. Biologia, né? Então a gente tem uma máquina de Turing, que vai até máquina de estado infinito. A gente tem o ribosomo, que vai até enzimas e receptores, né? Fosforilação, que é extremamente importante. Eu acho que até bom eu pegar a definição de fosforilação, que é uma das palavras importantes aí para essa questão. Phosphorylation, que é, deixa eu ver, function. Então a função de fosforilação é para regular vários processos celulares, como ciclo celular, crescimento, morte celular, que é a apoptose, né? Sinal de transição e para regular a função de proteínas e transmitir sinais entre células, né? Até teve um episódio que eu falei sobre Alzheimer e Lewis Body, que erros de fosforilação em algumas partes específicas causam problemas aí, realmente de algumas proteínas, e isso é um problema, né? Então, fosforilação é muito importante. Tem essa questão de eu creio que é metilação de DNA, né? Que é DNA methylation, que é a definição, a função, né? É um processo biológico que usa grupos de metil na química adicionados à molécula de DNA. E a metilação pode mudar a atividade do segmento de DNA sem mudar sua sequência. Quando é localizada num promotor de gene, a metilação de DNA age como uma forma de reprimir, né, a transcrição de gene, né? Quando o ribosomo quer transcrever o gene, ela age em questões específicas para ou fazer isso, ou promover esse gene para que ele a sua estrutura proteica funcionar, ou para reprimir. Então, também é importante. E tem outras coisas aqui que pode falar do episódio, mas basicamente o ribossomo, a mitocôndria também, que não tá aqui, mas é importante. São extremamente importantes para entender toda essa forma que toda essa estrutura é similar a sistemas computacionais, né? É um sistema computacional. Eu lembro de uma palestra que eu, infelizmente, fiz tudo para achar, mas não consegui, no canal do Institute of Advanced Study de Princeton, que era, tipo, a pesquisadora, ela tava fazendo uma palestra sobre como o DNA tem mais processos padronizados. Toda a estrutura genética tem muito mais processos padronizados que randômico, né? Que randomicidade na estrutura
genética, todo o contexto genético do DNA não é tão importante quanto as pessoas pensavam, né? Que obviamente acontecem mutações e tudo, mas no geral essa questão de randômica de mutações ocorrerem em organismos com funções específicas para melhorar o organismo não era tão verdade. Essa randomicidade não era tão importante para mutações. Achei muito interessante. Eu tenho que encontrar essa palestra de novo pra ver. Faz uns anos que eu vi. Enfim, esse foi o resumo. Eu não tô zoando. É estranho o que eu tô falando, mas eu só introduzi o tema. Eu sei que talvez tenha sido bastante tempo já. Eu não vou separar esse tema em duas partes. Eu não pensei que ia dar tanto tempo, na verdade, né? Não sei se já deu 1 hora. Mas a gente só alisou o pelo ainda. Tem muito mais pra falar. Então, a questão é: por onde eu deveria começar a falar, né? Primeiro, tudo que eu falar aqui também, os artigos que não apareceu ainda, tá na descrição. Então, tem essa questão do tamanho do genoma, né? Tem essa questão também, que a gente pode falar do episódio, que é a transmissão genômica entre espécies, né? Então, por exemplo, quando um rato tem um filho com outro rato fêmea, nasce rato, não nasce peixe. Por que isso acontece? Por causa do genoma do rato, que fez a embriologia para ele virar um rato de fato. Coloca limitações na sua progênese, a palavra, não sei. A sua transmissão, a sua informação genética para outro, para sua reprodução, né? Então, isso tudo tem a ver com a teoria de von Neumann, né? Sobre célula autômata, né? Reproductive machines, né? Máquinas de autorreprodução e não auto nos produzimos, mas nós reproduzimos em pares, né? Nunca em trios, nenhum sozinho, normalmente, né? Mas em pares. Então, uma girafa tem filho com outra girafa, nasce uma girafa. Todos esses animais também têm cromossomos. Os números são diferentes. Eu não lembro. Eu posso até pesquisar aqui só pra saber. Aqui. Os cromossomos de um rato. Ratos. Cromossomos. Number. Então, é 21 pares, né? O ser humano tem 23. No camundongo parece que são 20. É que o inglês ratos e mice é diferente, né? Tem também, deixa eu ver aqui, outro animal. Os peixes, a maioria dos peixes tem entre 40 e 60 cromossomos, né? Com 48 sendo geralmente aceito como número comum em peixes mais primordiais aí. Vamos ver outro animal. Em pássaros, né? Birds. Cromossom. Você pode checar aí também no seu Google. No geral, birds com cariotipos tem alto número de diploide. Então, divisão aí cromossômica. Tipicamente entre 80 cromossomos que são divididos entre macro e microcromossomos, né? Talvez alguns mais importantes e outros menos importantes. Então a gente já viu que mamíferos, né? Pássaros e peixes tem cromossomo um réptil, crocodilo. Cromossomos diploide de crocodilos vão de 30 para 42 cromossomos, mas a maioria é 32. Em cariotipos contém de 4 a 5 bi-armed, né? Armado, não entendi isso daqui, de cromossomos. Enfim, parece que tem uma estrutura meio diferente. O alligator, né? Uma tradução, um tipo de réptil, né? É só falar do crocodilo, né? Já cresce lá. Tem 32, enfim. Vários seres vivos têm cromossomos diferentes, alelos dos seus respectivos, entre aspas, pais.
que formam essa estrutura genômica, que vão formar as proteínas específicas. Porém, mesmo essas estruturas desses animais têm coisas parecidas um com o outro, né? A mesma estrutura embriônica que cria o ser humano em ratos também é a mesma que estrutura os ossos do... Perdão, a parte estrutural dos insetos, né? Como a mosca. Eu lembro de um livro de... Eu citei no meu Instagram sobre embriologia. Que quando eu ouvi falar sobre isso, eu pensei que era... Eu duvidei. Como que os mesmos genes que estruturam a embriologia do ser humano, estrutura de uma mosca, né? Tipo... Como assim? São muito diferentes, tamanho, número de nucleotídeos, como que isso acontece? Mas parece que sim, né? Parece que Deus pôs as mesmas estruturas algorítmicas para formação da estrutura de diversos seres vivos, né? Então a gente vê um padrão na estrutura genética molecular, fenóptica de vários seres vivos. De uma forma bem assim diferente, né? Similar, né? Eu não sei o quanto problemas de cromossomos podem afetar animais. Eu nunca pesquisei sobre esse tema. Pode ser um tema que eu possa vir a pesquisar. O ser humano pode causar problemas, né? Mas tudo tem a ver com a transmissão de genes, né? O ser humano é 99,9 alguma coisa por cento igual um ao outro, né? Então, obviamente a gente tem 3 bilhões de pares de nucleotídeos que definem nosso DNA. Porém, o que difere a gente um do outro é mínimo. Então, o ser humano para outro ser humano é quase a mesma coisa. Questão genética, embora o pouco que nos faz diferente cria questões fenóticas diferentes, né? Cor dos olhos, questões do cabelo, cor da pele, enfim. Que a gente chama de genética mendeliana, né? Que vem de Mendel aí no começo do século XX. Essa história de como Mendel descobriu essas questões aí, a transmissão aí de informação genética de filho para pai, de pai para filho, e assim sucessivamente, né? É bem interessante, né? Então, essa estrutura de transmissão é bem padronizada também. Se você tem um grupo étnico que se reproduz entre si, vão ter padrões genéticos, até problemas que podem ser característicos daquela população. Se uma população reproduzir-se entre si, ela tem um problema genético, por exemplo, relacionado à probabilidade alta de câncer ou de diabetes, enfim. Isso pode ser alinhado também com a mesma questão dessa transmissão de informação genética, que ao longo do tempo pode mudar, né? Porque o que acontece é que em muitas por mais que a maioria dos genes nossas sequências de nucleotídeos sejam iguais, vão ter bases de nucleotídeos que podem acontecer mutações de novo, né? Essas mutações de novo, como eu disse antes, elas podem ser deletações, inserções, pode não ter nenhuma função específica. De repente você vai no laboratório, né? No médico, sei lá, que tem isso daí. Sequencia o seu genoma, paga lá para eles sequenciar o seu genoma, eles vão copiar o seu genoma, usando o PCR, por exemplo, que é uma forma mais básica, mais conhecida de você copiar o seu genoma, e comparado com o seu pai e sua mãe, e aí, por exemplo, ver que uma parte específica, uma região específica, relacionada a uma proteína específica, de regulação dos hormônios, ou outras coisas, você tem sei lá, uma parte totalmente deletada, uma parte adicionada pode ter. Embora não é tanto, né, que vai ser deletado ou particionado. Pode ter partes que são iguais a pessoa. Por exemplo, quando uma pessoa tem uma doença que é genética, normalmente foi transmitida pelo pai ou pela mãe, como tem a síndrome de Engelmann, se não me engano, é pela mãe, a de Willis é pelo pai, sei lá, uma coisa assim, que são herdadas geneticamente. E no caso vem a de Engelmann, se não me engano, vem dos alelos da mãe. E no caso tem uma sequência específica de um gene que causa essa síndrome de Angelman.
E como que você sabe que isso é a causa, né? Você compara a estrutura genética de todas as pessoas que você conhece, que você tem dados, né? De todas as pessoas que têm essa síndrome e comparam entre si com essa pessoa que possivelmente tem. Aí você vê se a pessoa tem ou não essa síndrome. Você vê que pessoas com essa síndrome têm partes do genoma parecidas e várias disfunções genéticas que são causas realmente genéticas. Nem toda a gente sabe, nem toda a gente sabe que é uma função assim, tipo, talvez nem sempre você consiga saber se uma pessoa que tem uma característica genética específica vai ter uma doença específica. Porque tem vezes que esses genes eles demoram pra ativar, né? Eles demoram pra cumprir a função que eles deveriam, ou eles ficam inativados, enfim. Por isso tem pessoas que têm propensão a diabetes, de repente nunca desenvolve, mesmo herdando essa propensão, enfim. É muito complexo. Por que isso acontece? Eu creio que não é randômico. Eu creio que mutações não são randômicas também. Eu creio que é mais uma questão patronizada que a gente não entende. Não vou dizer que tem variáveis escondidas nesse contexto, mas a questão é que eu creio que as mutações na transmissão genética, elas não podem ser vistas apenas randomicamente, né? Porque tudo que a gente fala que é randômico, não é randômico de verdade. É só que a gente não sabe como o sistema funciona. Não consegue descrever esse sistema bem o suficiente. E a gente chama de caótico. A teoria do caos, né? Mas eu creio que, por várias razões, mesmo na transmissão genética, mesmo as mutações deve ter uma razão para elas acontecerem, uma forma de prever que elas aconteçam. Embora no momento isso não seja descoberto, né? Poderia ter um debate sobre isso, enfim. Normalmente é acreditado na biologia que mutações randômicas que causam problemas aí, ou não, em sequências de DNA que são diferentes, que podem ou não causar problemas genéticos. Então, de repente você não tem uma pessoa na sua família com um gene específico que causa diabetes, mas você vai ter. E por isso tem questões relacionadas à embriogênese, então problemas ou de repente na migração celular, sei lá, quando o feto está sendo construído, enfim. Questão de alimentação, enfim, pode ser muitas coisas. Tem causar mutações que a gente não conhece propriamente, né? Obviamente, em bactérias tem aquele experimento famoso que induz mutações. Que é pegar tipo uma raio ultravioleta em bactérias com uma temperatura específica e você consegue induzir mutações. Então, mutações podem ser induzidas, né? Só que talvez não só dessa forma, também pode ser induzidas com radiação, de repente, pode ser induzidas com. Eu até não pesquisei sobre isso, né? Se uma pessoa grávida teve muito contato com radiação, mutações podem acontecer causadas pela radiação. Mas a questão é que tem formas de induzir mutações de DNA. Enfim. Então tem uma parte da teoria da informação na biologia tem a ver com essa transmissão aí genética é extremamente importante pra gente entender como essa informação ela é passada. E até tem estudos que mostram, por exemplo, as similaridades e diferenças genéticas entre populações de Portugal com populações da Rússia, com populações da Ásia, enfim. Tem estruturas genéticas diferentes ou parecidas com regiões que são próximas. Essa questão da transmissão de informação em grupos étnicos misturados, né? No Brasil, por exemplo, que a gente tem uma mistura muito grande, você vai ter uma forma, características e padrões genéticos muito parecidos, né? Que podem ser identificados para uma população, né? Tem populações que podem ter relacionadas à altura menor, como na própria Ásia, né? Na China, no Japão, você vai ver que você vai numa loja de roupa, você vai ver um monte de roupa que é pequena, né? Pra mim é pequena, eu tenho 1,80. Então, pra mim, as roupas, por exemplo, nesse lugar, nessas regiões são pequenas demais.
porque lá as pessoas normalmente são menores. É uma questão genética. É tão padronizado que, mesmo, tipo, não tem um grupo que fica mais alto assim, facilmente. Quanto mais você aumenta mais a população, mais você que tem uma característica genética parecida, mais você tem uma padronização aí de questões características dessa população, né? Mas enfim. Acontece que essa transmissão ela é importante, que a gente entenda. Obviamente nós somos mais similares aos nossos pais, nossos irmãos, filhos geneticamente. E obviamente vão ter pessoas de outras populações que vão ter características biológicas, genéticas mais parecidas com a nossa, né? Embora no geral o ser humano é 99,999% igual. Enfim. Essa questão de transmissão cromossômica é muito importante pra gente entender também essa questão, né? E obviamente organismos com mais base de nucleotídeos vão transmitir mais informação, que é mais difícil de ser processada computacionalmente que outra, né? Pra você ver como é complexo isso, algoritmos de envelopamento de proteínas para prever a estrutura de envelopamento de proteínas que a gente viu anteriormente impossíveis de ser feitos. Não existia um algoritmo que poderia fazer isso de forma eficiente. Recentemente a DeepMind fez um sistema chamado AlphaFold, que usou inteligência artificial, né, com aprendizado supervisado, com dados do Protein Data Bank, que é o site que eu mostrei anteriormente, para treinar um sistema de IA a prever estrutura de proteínas, e fez um algoritmo que resolve o problema, né, que é muito importante para medicina, química, farmácia. Então, eu creio que esse problema que foi resolvido e era considerado NP-hard, né? Na classe de teoria da complexidade computacional, uma classe que você consegue saber que é uma solução, mas você não consegue uma solução rápida, né? Algorítmica, mas você não consegue realmente realizar ela. É difícil. Nossa ignorância mesmo de como fazer essa questão. Ela existe. A gente consegue verificar que tem uma solução, mas a gente não consegue resolver o problema, né? E foi resolvida essa questão, né? Porém, como que o corpo humano faz esse envelopamento de proteínas dessa forma tão eficiente, né? Geneticamente. Essa questão da energia também tem a ver com o que eu falei no outro episódio, que é o limite de Landauer, né? Mesmo no contexto como falo, do DNA, a gente tem um limite de Landauer na forma que essa computação é realizada, né? Tem aqui um paper do Hashim Al-Hashim, nome bonito, né? Que tá na descrição, que vai falar aqui, né? Nós sabemos que existem organismos vivos na vida real implementando a máquina de autorreprodução de von Neumann. A fita genética que carrega instruções na forma de sequência de DNA é inicialmente transcrevida no correspondente RNA mensageiro, que eu falei anteriormente, né? E depois num construtor universal chamado ribossomo, né? Que traduz, né, esse RNA mensageiro para a sequência correspondente de aminoácidos relacionados à proteína, né? A fita de proteína, no caso, espontaneamente se envelopa, né, em sistemas moleculares que provêm uma casa de trabalho para células. E esses organismos que se reproduzem, mitose, meiose, né? E a fita de DNA é copiada com enzimas de polimerase e passadas de parentes para as suas crias, explicando como essa questão de genética funciona, né? De hereditariedade, né? Eu gostei de falar dessa parte aqui porque eu achei que ele ficou muito bem, né? Ele vai dizer uma coisa que eu não concordo tão bem, mas ele vai falar que eventualmente algumas mutações dariam uma vantagem gradualmente ao longo das gerações a esses organismos que teriam vantagem de proliferar numa determinada população. Eu não concordo com isso. Eu posso falar contra em outros episódios, mas não concordo que mutações randômicas ocorrem no ser humano
com o objetivo de qualquer ser vivo com o objetivo de melhorar ele, né? Enfim, uma questão para um debate para outro episódio. A gente vai falar sobre uma palestra do Von Neumann, baseada, uns transcritos baseados na sua palestra, né? No Simpósio de Rickson, que era sobre, em 1948, né? Sobre o comportamento e mecanismos do cérebro, né? Eu até fiz um resumo dessas palestras, né? No Instagram recentemente. Tem um livro sobre essa palestra aí. Aí ele vai falar que ele vai fazer uma citação do Von Neumann que eu não vou citar porque eu acho que vai ser muito difícil de entender. Mas era exatamente sobre isso, né? Essa teoria do Von Neumann de máquinas que se autorreproduzem, né? Que é o código genético. Porque a gente se autorreproduz, né? A gente usa o nosso material genético para produzir. É uma questão muito interessante que o Von Neumann queria ver se isso poderia construir um sistema que faz a mesma coisa, né? Eu ia falar, né? Através dessa máquina, o Von Neumann respondeu uma das maiores questões da biologia, né? Será que todos os organismos vivos carregam uma descrição autônoma, né, própria, na forma de molécula genética e molecular, como copiada do DNA e passa para sua progenie? E nesse caso, relacionado à transmissão de genética, né? Que naquela época não era bem entendida, eles nem sabiam o que era DNA na época. Então a gente tem um sistema algorítmico, né? Uma máquina de túnel universal que carrega a nossa base genética para transmitir para nossa progenie, né? Embora muitos não querem mais reproduzir, né, nesse mundo atual, mas enfim. Então é muito interessante, né, essa questão. Tem até uma questão que se cita um paper que eu acho lendário do Alan Turing, que é sobre morfogênese química, né? Ele talvez tenha sido o primeiro a pesquisar sobre química computacional, em que ele descreve a questão de como, teoricamente, duas espécies químicas morfogêneas difundiriam e reagiriam um com o outro para gerar padrões espaciais, como, por exemplo, as manchas que tem no leopardo, né? Para aquela mancha agir daquele jeito, como que isso acontece do ponto de vista algorítmico, né? Não só a descrição na parte de química e DNA e de biomolecular, mas como que a gente poderia fazer um algoritmo que descreve como isso acontece, né? Então achei isso daí também muito interessante, né? Então tudo tem a ver com não só como a transmissão acontece, mas como ela se mantém, da forma como ela se mantém, né? Eu sendo cristão, eu acredito que o ser humano foi criado por Deus e que ele se auto-reproduziu continuamente até hoje. E a gente tem bilhões de pessoas no mundo hoje em dia, né? Então a gente tem todos os seres vivos, e até organismos celulares têm capacidade de reprodução, seres diploides, enfim, que conseguem se auto-reproduzir. Como que a gente poderia ver isso de forma computacional, né? Os detalhes de como esse sistema acontece e como a teoria da informação pode nos explicar de uma forma mais ampla como a informação é passada dessa forma e como nas árvores filogenéticas de todas as espécies, como a informação genética se propaga, como organismos como vírus que passam por mosquitos passam para outros animais, como no caso do Covid, que originalmente as teses iniciais desse tema falavam que vinha de um tipo de morcego específico, que provavelmente passou isso para animais, depois passou para seres humanos. Como que essa passagem zoônica, né, de um patógeno passa de um ser vivo para outro, né? Como que doenças como influenza e outras, como que passa de animal para animal, ou de
pro ser humano, como que as árvores filogenéticas, né, que eu até mostrei no começo um exemplo, o ser humano e o rato, como que as estruturas delas explicam melhor como a informação e a complexidade dessa informação ocorre na vida, né? Tanto com plantas e outros organismos diferentes, né? Como que essa relação entre comida, animais, coisas do tipo, pode ser associado como transmissão de informação, né? Porque se eu como um animal que está doente, eu tenho a transmissão de uma informação de patógeno, né? A informação genética que pode me causar uma doença. Como que essa informação pode ser vista do ponto de vista tanto de teoria da informação, do ponto de vista genético, quanto do ponto de vista ecológico, tá? Como informação virulenta, né? Informação de vírus passa entre espécies de uma forma local ou forma ampla para o mundo todo, como foi com o Covid. Tudo isso eu creio que pode ser analisado do ponto de vista matemático e é extremamente importante para a teoria da informação na biologia. No geral, eu pensei que essa palestra ia ser bem maior, embora no começo eu pensei que ia ser menor que isso. E eu achei esse tema interessante. Eu me matei para achar livros sobre esse tema. Só que não tem tantos livros nesse tema como em outros. De teoria da informação na biologia. Tem artigos acadêmicos e tal. Porém, não é um tema tão explorado quanto eu desejaria, né? Infelizmente. Então eu creio que se você estuda biologia desde a computação, eu creio que esse tema é um tema muito interessante. Tem um paper de doutorado, por exemplo, que eu vou deixar na descrição, que é sobre teoria da informação na ecologia. Então esse tema já é comum nesse tema, já na biologia há um tempo. Porém, eu creio que tem que ser mais expandido. Então, o que eu dei aqui foi um resumo do que eu li, do que eu já sabia anteriormente sobre a teoria da informação exatamente na biologia. Eu creio que ela é extremamente importante pra gente entender como biologia realmente funciona. E que, de novo, biologia tem tudo a ver com matemática aplicada e ciência da computação. Ciência da computação não é só ser full stack e desenvolver software. É muito mais amplo do que parece. Então é isso. Até o próximo episódio.